Bom dia, eu chamo-me Virgílio Dias Moreira, trabalho aqui na Biblioteca de Proença Nova há 25 anos e tenho todo o prazer em vos receber e espero que a visita que vamos fazer à biblioteca saiam daqui elucidados sobre o que é uma biblioteca moderna que nasceu de uma ideia-projeto que teve início nos anos 80. Depois passou-se à fase de elaboração do projeto e, em 1994, estava preparado em termos de construção. Posso dizer que, quando ainda aqui cheguei de início, ainda havia restos dessa construção. O processo a seguir foi começar a aquisição de livros e livros de diversas temáticas e abrimos depois ao público no dia 5 de julho desse ano. Portanto, em abril foi inaugurada, dia 29 de abril, estamos este ano a comemorar os 25 anos. É uma biblioteca construída de raiz, não foi uma biblioteca metida num edifício já pré-construído, mas foi o edifício que se adaptou para criar uma biblioteca moderna. Antes da existência da Biblioteca Municipal como a conhecemos hoje, havia, única e simplesmente, no Concelho de Proença Nova, 3 bibliotecas chamadas Bibliotecas Populares, que eram patrocinadas pelo Ministério da Cultura, tinham o encarregado da biblioteca em Proença, nos Montes e na Sobreira Formosa. A biblioteca foi crescendo, foi-se ampliando, foram criados os polos de São Pedro Esteval, Sobreira Formosa, Montes e Atalaia. São polos que não têm a dimensão, nem podiam ter, da Biblioteca Central, mas que disponibilizam, digamos assim, os mesmos serviços. Na altura dessas bibliotecas populares, também vinha aqui a Proença Nova a Biblioteca Móvel da Gulbenkian. Hoje temos uma bibliomóvel, uma digna sucessora dessas antigas bibliotecas da Gulbenkian, que começou a funcionar em 2006. Percorre todas as aldeias do concelho, é uma forma de combater a desertificação, o isolamento das pessoas e que tem sido também um projeto que tem valido a pena. Quem frequenta mais a bibliomóvel são pessoas já com uma certa idade, não têm tanta possibilidade de locomoção para virem aqui à sede do concelho, que tem surtido efeito. Um dos objetivos é criar o gosto pela leitura. Abrimos ao público com cerca de 10.000 títulos, que se foram ampliando e que, neste momento, temos cerca de 40.000 aqui em Proença Nova, como também nos polos. Esta biblioteca, em termos do organigrama, digamos, da tipologia do IPLB, é uma BM1, que é para servir a população de um concelho até 20.000 habitantes. Aqui, o lugar onde nós estamos é a recepção, que normalmente o serviço que se faz é a requisição, entrega de livros, temos também uma impressora, uma fotocopiadora. Nesta parte da recepção, como tem um espaço amplo, utilizamos-lo também para pôr os livros que são em destaque, as novidades que são as últimas a vir, assim como também temos ali os placares onde pomos tudo o que é folhetos, divulgação, porque uma das funções da biblioteca é difundir a informação. Vamos iniciar a visita propriamente dita e vamos começar pela secção de adultos, que é uma das secções onde, digamos assim, temos mais livros de diversas temáticas. Acabamos de entrar na secção de adultos, na sala de leitura por excelência da biblioteca, e como podem ver, há aqui livros para todos os gostos, desde livros de romance, de história, de culinária, de enciclopédias, que, como veem, é uma biblioteca generalista. A nossa biblioteca utilizamos a CDU, que é a classificação decimal unitária, e está organizada por classes. Por exemplo, a classe 0 é enciclopédias, dicionários, a 1 é filosofia e assim por diante. Portanto, isto é para fazer que todas as bibliotecas da rede de leitura pública e as bibliotecas universitárias
utilizar o mesmo sistema de classificação. O sistema de funcionamento da biblioteca é uma biblioteca aberta. Já disse há bocadinho generalista, porque há bibliotecas específicas. A biblioteca de uma faculdade de Direito tem que lá ter, sei lá, tantos dos livros que a gente aqui tem, mas quase todos de Direito, não é? Portanto, é uma generalista, temos tudo um pouco. O utilizador vem às secções aqui, às outras que vamos também ver, e escolhe o livro que quer, tira-o da prateleira, vai à recepção e faz a requisição. Nunca o utilizador pode pesquisar os livros que quiser, pode mexer neles, ter o contacto com eles, mas não os deve recolocar no lugar. Porque se ele tirar de 4 ou 5 livros, ele quer-se ir embora e quando vai arrumar o livro pode não ficar. A pessoa serve-se, a pessoa só que não pode lá pôr. E muita gente me dizia assim, então, mas eu mexi em 4 ou 5 livros, você logo tem o trabalho de os arrumar. Não, eu tenho muito gosto em arrumá-los. O livro tem que estar naquele sítio que é onde a CDU o diz para colocar. E vou à base, diz-me que a classificação que é aquela, eu dirijo-me à estante e é lá que tem que estar o livro. Os livros, o empréstimo, neste momento é 15 dias de que a pessoa pode ter o livro em casa, pode renovar esse empréstimo. Entretanto, as bibliotecas nunca podem deixar de adquirir livros, porque senão morrem. Isto era uma frase que os professores que eu tive no Instituto onde tirei o curso diziam: uma biblioteca que não compra livros morre. Temos que comprar livros, às vezes por indicação dos utilizadores, outra vez por nós. E temos que atualizar até os que nós cá temos. Então, a área de informática e a área de medicina é daquelas que está constantemente a ficar desatualizada. Quando a gente olha para um livro, e se for um livro já com uma certa, como de 1960, que há aí alguns, não estão atualizados, mas muitas vezes dão-nos a ideia de como era a feitura do livro, com menos possibilidades em termos de tecnologia. Pronto, o livro também nos transmite isso. E as fotografias, se forem a preto e branco, uma fotografia transmite muita coisa. O vestuário, como é que as pessoas se vestiam, como é que... Pronto, transmite, às vezes até uma fotografia de uma aldeia, aqui de 1960, até nos transmite como eram as casas pequeninas, de xisto, ruas sem serem alcatroadas. Bibliotecas modernas foram todas feitas já com a introdução do audiovisual. E então houve muita gente ligada às bibliotecas que tremeram e ficaram em pânico. O livro vai acabar. Mas houve outras pessoas, inclusivamente uma formadora que eu tive lá no curso, que dizia: não, temos que ver a questão, é que eu, ao ser incluído o audiovisual na biblioteca, chamava público que vinha à biblioteca para o visual, mas depois se apercebia que também havia livros. Portanto, o audiovisual, neste momento, não é inimigo dos livros. A biblioteca é o conjunto destas secções todas. É a secção de adultos, a sala de leitura, o infanto-juvenil, isso é tudo a biblioteca neste momento. Portanto, vamos continuar na visita. Quando a biblioteca foi inaugurada, eu nasci com ela e ela nasceu comigo e com os meus colegas que na altura vieram para aqui. Pessoas aí nos ambientes que eu frequentava me perguntavam se havia livros sobre podar videiras, sobre tratar animais, e quando ele dizia que sim, eles ficavam estupefactos e talvez até pensassem que isto era capaz de não ser uma biblioteca, mas a verdadeira biblioteca é isso. Vamos passar agora onde temos instalada a Biblioteca do Comendador Sebastião Alves, que foi oferecida pelo mesmo. O nascimento desta sala foi simples. O Comendador Sebastião Alves, sempre durante a vida, tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, sempre foi quis sempre enriquecer, portanto não parou, e os livros que aqui estão são livros, alguns que lhe ofereceram, outros que ele adquiriu, porque também tinha o grupo económico, também tinha uma editora, e os livros também são alguns de índole religiosa, que, como ele tinha 2 irmãos que eram sacerdotes, e chegou aqui porque ele no testamento doou todo o seu espólio de livros à Biblioteca Municipal de Proença Nova. E foi o lugar onde a gente achámos que ficaria melhor.
foram cerca de 4 mil e tal livros, alguns bastante, até as obras dos nossos maiores escritores, mas encadernados, como ele tinha a editora, encadernados, coleções completas, que nós tínhamos ido desses autores todos, mas alguns títulos, estou-me a lembrar do Camilo Castelo Branco, que não tínhamos completas. É uma das vantagens que tem, é precisamente isso. Aqui está organizado exatamente por assuntos, como está na biblioteca, na secção de adultos. Quem quiser vir pesquisar ou fazer um trabalho sobre ele, tem aqui um local, desde que reserve para fazer isso. Temos aqui esta estante, que até é fechada. Normalmente as bibliotecas modernas é tudo aberto, mas temos isto para resguardar alguns livros que são percurso do Sebastião Alves, que foram oferecidos. Ele era um caçador exímio, livros sobre caça, portanto, aqueles livros que ele mais gostava. Este espólio tem aqui uma raridade, ou aliás duas, que eu vos vou mostrar. Uma é este livro, que lhe está autografado pela Hillary Rodham Clinton, com uma dedicatória que diz assim, desculpem o meu inglês, to Dr. Sebastião Alves, with best wishes, Hillary Rodham Clinton. Como estão a ver, este livro, portanto, qualquer livro autografado pelo próprio autor, tem sempre, seja ele quem for, neste caso era a primeira-dama dos Estados Unidos, tem sempre mais valor. E está aqui também uma curiosidade, para nós vermos como os livros e determinadas coisas têm um certo, nos levam a determinadas coisas, que esta nota que está aqui vinha dentro de um dos livros que ele ofereceu. E isto é o One Pound Bank of Biafra. Quem não sabe, o Biafra foi digamos assim, uma parte da Nigéria que se quis tornar independente. E penso que esteve independente, não foi reconhecida por muitos países, mas desde 1967 a 1970. Penso que, se a memória não me falha. E ainda tem mais uma curiosidade, que há algum tempo veio aqui um utilizador que é colecionador de moedas e de notas. E eu mostrei-lhe isto uma questão de ajuda para ele, curiosidade. E ele, quando viu isto, diz-me ele assim, a tipografia em Lisboa, onde eram cunhadas, digamos assim, estas notas, era lá ao pé da minha casa. E estavam lá sempre, como era dinheiro, era uma espécie de Banco de Portugal, não era o Banco de Portugal, não é? Logicamente, estavam sempre lá polícias à porta. Mas não sabia que tinham, inclusivamente, editado dinheiro. Portanto, isto é uma notazinha que está aqui e que o Sebastião Alves, não sei como é que lhe chegou às mãos e que nos transmite também um dado histórico. Vamos agora passar à próxima secção, que é a secção infanto-juvenil. Aqui na parte do lado esquerdo são os livros mais para as crianças, para o infantil, enquanto aqui da parte direita é mais para idades para a parte juvenil. Portanto, esta secção também tem, como vocês podem reparar, esta secção está adaptada para as idades, desde as cadeiras, a altura das mesas e das estantes, porque não se admite que os miúdos que a idade têm, se repararam além na secção de adultos, as estantes são muito mais altas. Nesta sala tentamos fazer a dinamização de diversas atividades, não só aqui, mas também noutras partes da biblioteca, mas nesta aqui com as crianças, que é a chamada hora de conto. Todas as bibliotecas têm a hora de conto. Inclusivamente, muitos avós por aqui passaram, contavam histórias aos netos, e não só os avós, mas outras pessoas. Portanto, que era para mudar, não sermos sempre nós, porque isso cansava. Também temos um projeto que está feito, que é o Aprender Fazendo. Portanto, das diversas profissões,
todas mandaram cá alguém dessa área, onde os miúdos viam como é que dos eletricistas, dos pintores, dos pedreiros, portanto fazíamos isto. Depois também havia outra que há outras atividades, a biblioteca convida, tarde de cinema, para tentar cativar os miúdos e muitas vezes, às vezes em tempos mortos que eles têm fora de colecionamento, para poderem estar aqui à vontade, enquadrados, porque nós sabemos como é que são os miúdos, e para dizer também que o acervo que está aqui serve também a, digamos assim, alguns jogos, todos educativos, didáticos, para os mais novos, para os maiores, e que ajudam a que a criança ganhe o tal gosto pela leitura, porque eu penso que é nesta sala é que nós podemos criar os futuros leitores, porque é de pequeno, é aquele velho ditado que se trouxe o pepino. Inclusivamente, há aqui livros que são feitos para crianças, sei lá, até com 1 ano ou 2, que são de tal maneira as folhas espessas para evitar que eles rasguem. A classificação que está aqui não é tão específica como é a aula nos adultos, é mais leve, mas que é para nós nos podermos entender. Esta parte, como já disse, é para os jovens, tudo o que é romances para a juventude, enquanto aí é para os pequeninos. A função das bibliotecas da Rede de Leitura Pública e como aqui a nossa de Proença, contribuíram para poupar muito dinheiro aos pais. Porquê? Porque toda a gente que se formou em Química, em Física, sabe que há aqueles livros que chamam a Bíblia da Química, a Bíblia, que custavam, eu recordo-me quando vim para aqui, ainda era o escudo, chegavam a custar 20 contos. Agora vamos passar aqui à próxima secção da biblioteca, que é a sala de estudo para grupos. Foi sempre digamos que o IPLB, se fosse modernamente, criaria também uma sala mesmo para estudo, porque nós notámos aqui que tínhamos uma falta para quando vinham 5 ou 6 alunos para poderem fazer em grupo, porque a biblioteca inicialmente não estava capacitada para isso. E então esta sala levou uma remodelação. Temos aqui computadores, alguns deles estão só adstritos a trabalhos, outros para pesquisa à internet. Neste momento de referir que nós na rede toda da biblioteca, a rede da Conselhia, temos 28 computadores. Vamos passar ao andar de baixo, onde temos a secção do audiovisual e dos periódicos. É uma secção moderna em que as bibliotecas anteriormente não tinham e que há uns anos para cá começaram a ser, já há bastantes anos, né? Começaram a ser introduzidas nas novas bibliotecas. Como estão a ver, esta secção, o próprio nome diz, tem áudio, que é ouvir, visão, que é ver. Portanto, aqui tem aqui os CDs, tem os filmes. O utilizador chega aqui, escolhe o vídeo, agora é o CD, que quer ver, o filme que quer ver, senta-se aqui, ali está a parte tecnológica, é metida ali nos leitores e vê na televisão o filme que ele quer ver. Normalmente podem ser um grupo, desde que tenham os mesmos gostos, pode ser um grupo de 3 ou 4, sentam-se aqui. Quanto aos CDs, através de escutadores, podem meter-se ali também e ouvir a música que querem. Isto é tudo CDs, alguns que estão aqui de intérpretes conhecidos, internacionais, desde dos Beatles. Também tem uma variedade, e como estão além a ver, eu penso em cerca de 1000 e tal, 1200 DVDs, e depois temos aqui um mini auditório com capacidade para 47 pessoas, que serve de apoio quando pequenos grupos, para não irem para o auditório, que é muito maior, portanto serve de apoio a atividades, a ações de formação,
à biblioteca, chamamos o mini auditório. Pronto, e agora vamos passar a uma das, digamos assim, da segunda parte daqui desta secção, audiovisual, onde temos os periódicos. Digamos que não é a secção dos periódicos, é o lugar dos periódicos, porque os periódicos estão nos audiovisuais. E como podem ver, a variedade de revistas e jornais é, digamos, enorme. O mobiliário onde elas estão é prático. Quando vem a próxima, é único e simplesmente tirar esta e é colocada aqui dentro. Quando chegamos ao fim do ano, isto está cheio, pode não estar, tira-se e é arquivado no arquivo, próprio para guardar e para expor. Como vos disse, há para todos os gostos, desde desporto, desde para crianças, está ali o super interessante. A maior parte delas é a Câmara que as adquire, outras são oferecidas, como é o caso da Antran, que não são pagas, mas a maior parte é a Câmara que quando saem, tanto os jornais também não podemos ter cá os jornais todos, temos aqueles que a gente achamos que é os que servem melhor os interesses das pessoas. Do auditório, e também podemos dizer da biblioteca, porque está a separar os dois, este espaço é, digamos assim, a maneira como ele está, em degraus, muitas vezes até dá para fazer determinadas posições diferente, sem ser, se fosse tudo direito. Inicialmente não havia, mas foram postos aqui estes suportes. Eu posso dizer que, sem errar, já foram feitas aqui dezenas, centenas, pelo menos, de exposições. Das exposições sobre fotografia, sobre cerâmica, escultura, sobre trabalhos feitos para as crianças das escolas, pelos idosos dos lares que nós temos no Concelho. Portanto, é um espaço, não é uma galeria, digamos assim, como aquelas que nós podemos estar a imaginar de Lisboa, da Gulbenkian. Vamos passar ao auditório. O auditório que é aqui contíguo a este espaço. No auditório, que tem uma capacidade de 162 lugares, isto é uma sala polivalente. Desde que ele começou a funcionar, imensas, posso dizer mesmo imensas, sessões de diversa temática, desde conferências, desde do teatro, desde o encontro das escolas, as festas das crianças, desde lançamentos de livros. É um rol, digamos assim, de atividades, e como a própria palavra diz, polivalente. Aqui na zona foi dos primeiros concelhos a ter um auditório. O teatro, já vamos no 15º, neste momento, e o teatro é, digamos assim, periódico. E as pessoas habituaram-se de tal maneira que todos os segundos sábados, cada mês, e eu que tenho estado cá, vejo que há pessoas que talvez desde o início que isso começou, que ainda hoje cá vêm. Neste momento estamos quase a finalizar a nossa visita à biblioteca e ao auditório. Vou-vos mostrar aqui, digamos assim, a parte essencial para poder haver cinema. Digamos assim, aqui é a sala, digamos, de comando do auditório em termos de som e de imagem. Porque sem uma máquina de projetar não pode haver cinema, logicamente. A evolução nestes 25 anos já se superou e nós todos sabemos que as mudanças agora processam rapidamente. Inicialmente os filmes vinham em bobines, como podem ver, em bobines. O filme tinha que ser rebobinado para fazer, digamos assim, vinha em 2 ou 3 bobines, tinha que ser feitas, por causa do intervalo, dava uma trabalheira. E novamente quando era para os devolver. Neste momento, tão prático como isto, um filme, talvez com mais tempo do que os anteriores, que vinha em bobine, vem numa simples pen, que é unicamente tem que se passar aqui para a máquina, para fazer também os intervalos, isso é uma coisa simples. Para dizer que, em termos de curiosidade, o primeiro filme aqui passado foi A Dança com Lobos. O que teve mais sessões foi o Titanic. E que dizer também
que a Câmara, em termos dos preços, houve uma altura em que o cinema foi gratuito, mas depois o cinema passou a ser pago. Mas é um preço que muito inferior ao que é no cinema normal. Finalizada esta visita que vos fiz, que vos levei a percorrer a biblioteca e o auditório, espero ter respondido aos vossos anseios de curiosidade sobre o que as expectativas que tinham em termos de ficar a conhecer melhor a biblioteca e o auditório, e seria com muito prazer que a Biblioteca Municipal de Proença Nova vos espera receber um dia e depois aqui em loco podermos reviver isto que hoje estão a ver digitalmente, mas aqui presencialmente tem sempre outro gosto que não digitalmente. Obrigado.